Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu dizer para os irmãos que a gente está meio surpreso também. Eu estou tentando entender um pouquinho as coisas, a gente vai entender. Louvado seja Deus. O pastor falou que a gente estaria dando ensinamento, né? Foi feito um banho lá para a gente dar o ensinamento, e que seria na quinta-feira. Eu falei, amém. Né? Quem sou eu para dizer não? Mas veja bem, irmãos, nós estamos aqui para ajudar os irmãos naquilo que nós pudermos. Nós não estamos aqui para atrapalhar e nem para tomar espaço de ninguém, entendeu? Nós estamos aqui para ajudar os irmãos, ajudar todo mundo, porque a obra de Deus se faz com unidade. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. A obra de Deus é feita com unidade. A minha mão não pode dizer para o meu braço, ou o meu braço não pode dizer para a minha mão que não precisa da minha mão, e vice-versa, porque aqui é um corpo, e o corpo tem que estar ligado. Na medida que ele está ligado, ele faz a obra junto em harmonia. E eu estava falando com o pastor que a gente vai estar conversando com o pastor direito para entender um pouco melhor, né, como funciona, que a gente veio também de outro ministério e a gente quer saber como vai funcionar de fato o trabalho, para que a gente possa entrar e colaborar e que a obra de Deus seja feita. Louvado seja Deus. O pastor falou da gente dar um ensinamento, irmãos. Se os irmãos que tiverem dispostos e que quiserem e tiverem curiosidades dentro da Bíblia, o pastor Amarildo, ele sabe que eu sou professor de teologia, você entendeu? A gente dá matérias de bibliologia, escatologia, você entendeu? Antropologia. Nós são 40 matérias, 50 matérias que tem dentro do campo da teologia. E a gente, uma delas que eu gosto, que é a minha área, que é a área de bibliologia. A minha especialização é dentro da área de bibliologia. Os irmãos que quiserem, de fato, né, eu não quero dar um culto de ensinamento, não é um culto de ensinamento doutrinário, conforme o regimento da igreja, esse tipo de primeiro capítulo até o último capítulo para as pessoas, para poderem entender. Se você tem alguma dúvida em Êxodo, eu vou ensinar o livro de Êxodo pontualmente para você poder entender e para você tirar toda a dúvida, tudo que tem de doutrina dentro desses livros, dentro da Torá, dentro dos livros históricos, poéticos, e toda a Bíblia, né? A Bíblia, o Velho Testamento, a gente sabe que tem 39 livros, e o Novo, na nossa Bíblia cristã, e o Novo tem 27. Então nós vamos dar esse ensinamento, extrair daí. Se alguns irmãos tiverem alguma dúvida com respeito a algum pensamento bíblico, pastor, eu não entendo isso aqui, pode trazer, irmão. Pode trazer, seja qualquer indagação que tiver dentro do campo bíblico, que a gente tenha a resposta teologicamente para entregar para os irmãos. Aí o que acontece? As horas já se foram, mas a gente vai trazer uma palavra aqui muito rapidamente, para a gente não perder esse culto, e depois eu vou estar conversando com o pastor Mário novamente, para a gente entender melhor qual é a proposta dele com isso, de colocar esse culto de ensinamentos, entendeu? Eu queria ler com os irmãos o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 24. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Mateus 24, o verso, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 15.
Diz assim, a epígrafe do meu texto aqui está dizendo: Jesus prevê a destruição de Jerusalém e sua segunda vinda. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, e quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Amém? Somente até aí, por ele sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. Irmãos, do verso 1, 2 e 3 e 4, você vê Jesus saindo de dentro do templo com os seus discípulos. Nessa ocasião em que Jesus está saindo de dentro do templo, a Bíblia vai dizer que os discípulos olham para trás, em direção ao templo, porque eles estão admirados com a estrutura do templo, da casa de Deus. Eles ficam tão admirados que eles não só olham para trás, mas também convidam Jesus para olhar para trás. Eles chamam a atenção de Jesus para que Jesus olhasse para o templo, porque para eles é como hoje. Nós vamos ali no Brás, na região da Celso Garcia, irmãos. Você tem um templo chamado de Templo Salomão. Não é o Templo de Salomão, mas é o Templo de Edir Macedo. E aquele templo hoje é uma coisa estupenda. Todo mundo que vai ali, passa ali pela região do Brás, da Celso Garcia, ficam admirados com a estrutura, com o tamanho, com a suntuosidade daquele templo. E muitos, até por curiosidade, não congregando naquela igreja, não fazendo parte do rol de membro daquela denominação, mas acabam adentrando naquele templo com a intenção de conhecê-lo por dentro, porque só por fora já chama atenção. A pessoa fica curiosa em entrar e acaba entrando para ver como que é por dentro, para ver a estrutura do templo por dentro. Por quê? Porque é muito
belo, de fato. O Edir Macedo caprichou naquilo ali. O Edir Macedo fez de propósito. Acho que ele, ao ler a Bíblia, diz a história que o templo de Salomão, na época, logo depois que foi derrubado pelo rei da Babilônia, por Nabucodonosor, a história vai dizer que o templo de Salomão, do templo de Salomão arrancaram entre 47 toneladas entre ouro e prata que tinha no templo de Salomão. 46 mil toneladas de ouro e de prata foi tirado dali. Então eu acredito que o Edir Macedo, sabendo dessas coisas, para atrair a atenção do povo, fez aquela coisa monumental lá no centro da cidade. Mas nós sabemos que isso é obra do homem. E a obra do homem só serve para encantar o homem, só serve para chamar a atenção do homem. A mesma coisa aconteceu com esse templo. Esse templo que agora Jesus está saindo de dentro dele, junto com os seus discípulos, ele é uma réplica, ou basicamente, ele é uma continuação do templo de Salomão, do antigo templo de Salomão. Porque quando eles voltam da Babilônia, do cativeiro babilônico, eles vão, o profeta Ageu vai dizer que eles vão reconstruir o templo. Só que o templo da época do profeta Ageu era muito menor do que o templo da época de Salomão. Então o que acontece? Esse templo de Zorobabel, que Ageu vai falar que é um templo, mas é pequeno e é sem muita beleza, ele vai passar por uma restauração. E é justamente ele que a gente está vendo aqui. É o templo que foi reformado pelo rei. Por quê? Aqui agora ele foi reformado, mas ele foi reformado por alguém que não era religioso, por alguém que não tinha temor a Deus, mas alguém que era político, alguém que sabia fazer política para apaziguar a ira dos judeus contra os romanos e aquela briga que existia. Herodes vai restaurar o templo de Zorobabel e ampliar o templo. Ele restaurou o templo e ampliou o templo, deixou o templo extremamente lindo. E agora Jesus está saindo de dentro desse templo. E os discípulos saem junto com ele. E os discípulos estão admirados com a estrutura do templo. Mas Jesus não. Porque Jesus sabia que aquilo era obra de alvenaria e não servia para nada se eles não tivessem com Deus aqui dentro. E o que Jesus vai fazer? Jesus vai dizer, vai trazer uma profecia com respeito a esse templo. Jesus vai dizer que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, não seja quebrada, esmiuçada daquele templo. E essa profecia que Jesus trouxe aos ouvidos dos seus discípulos, ela vai se cumprir, mas ela se cumpre 70 anos depois que Jesus morre, 70 anos depois da morte de Jesus. 70 anos depois da morte de Jesus, vem o imperador, ou seja, o general Tito, que era filho de um grande imperador, para apaziguar a guerra entre os judeus e os romanos e a fúria judaica. Ele vem contra Jerusalém, e quando ele vem, a primeira coisa que ele faz é destruir o templo dos judeus. Ele vai em direção ao templo e eles esmiuçam o templo. Eles marcam aquele templo tão suntuoso que agora tinha sido passado por uma restauração pelas mãos de Herodes, vai ser novamente destruído. Então a profecia que Jesus está dando aqui, ela se cumpre no ano 70 depois de sua morte. Esse templo já não existia mais, foi destruído. Esse general destrói o templo. Mas aí Jesus vai dizer, no verso 5: porque muitos irão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, quando nós lemos a
a Bíblia é um livro profético, científico e histórico. É um livro profético, científico e histórico. Nós temos aqui história, mas nós temos aqui profecia da boca do próprio Cristo, anunciada ao mundo, em parte cumprida. O templo foi destruído, mas aqui Jesus está dando uma outra profecia. Ele está dizendo que nos últimos dias surgiriam muitos dizendo que é o Cristo. E aí, quando nós olhamos para a história, nós vemos isso que Jesus falou acontecendo. Isso que Jesus falou acontecendo. Eu não sei se os irmãos chegou a presenciar, até mesmo aqui no nosso Brasil, um tal de Henri Cristo, que teve uma época aí que ele foi muito propagado nas grandes emissoras de televisão, e porque ele abertamente ele esboçava que ele era a encarnação do Cristo após ter recebido uma revelação. Mas isso já na nossa época, no século 21 agora. Mas no século lá atrás, no século 20, na época de Jesus, também aconteceu isso. Um pouco depois de Jesus, passou a existir um certo judeu chamado de Bar Kokhba, também que na mente dele, ele julgava ser a encarnação do Messias. Ele dizia que ele era a encarnação do Messias. Então, portanto, ele se intitulou Messias, Filho de Deus, e vários outros. Quando nós estudamos, ou seja, quando nós tivermos a oportunidade, eu vou pontuar isso para os irmãos poderem entender quantos deles passaram a existir na história, para os irmãos entenderem que a Bíblia ela é factível nas suas palavras, ou seja, cada vírgula, cada palavra que tem dentro das Escrituras Sagradas tem se cumprido paulatinamente no mundo. Só que infelizmente muitas igrejas não conseguem entender que a palavra está se cumprindo no mundo, estão preocupados com outras coisas, mas não estão prestando atenção que a palavra de Deus está se cumprindo no mundo, e que tudo que Jesus falou está acontecendo no mundo. Todas as promessas e profecias propagadas por Jesus estão acontecendo no mundo. Mas como eu entendo isso? Eu tenho que ler as Escrituras. Jesus vai falar isso em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Quando eu paulatinamente tiro o tempo da minha existência, da minha vida, do meu trabalho, seja da minha vida particular, conjugal, da minha vida familiar, para estudar a Bíblia, para examinar as Escrituras, para entender o que de fato Deus tem para a minha vida, para a minha família, para a minha história, para o meu ministério, eu começo a entender o que de fato Deus tem reservado para o mundo e para a minha história. Mas a Bíblia, irmão, ela não é um livro que ela deve ser utilizada de vez em quando e colocado lá na estante, como alguns utilizam, e deixar lá aberto no Salmo 91 para expulsar mal olhado, para expulsar mau agouro. Não, porque tem pessoas que acham que vou colocar a Bíblia ali aberto na estante e ali já está sendo de bom tamanho, e não lê, não tira tempo da sua vida para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. Porque na medida que você estuda a Bíblia, ela é como fontes de água viva. Ela vai enriquecendo a tua alma, encharcando a tua alma, ela vai enchendo o teu coração, e aí você não vai precisar de mais nada, é só da palavra de Deus. Vem vento, vem tempestade, vem perseguição, vem agouro, vem palavra, alguém fala alguma coisa, outro fala outra coisa, e você não liga. Por quê? Porque você está enraizado na palavra, então nada faz você se mover do seu lugar facilmente. Porque tem muitas pessoas
pessoas que veem o vento, ele vai embora, porque não estava enraizado na palavra. Porque quando as pessoas têm a sua mente e o seu coração enraizado na palavra, nada tira ele da presença de Deus. Pode alguém falar alguma coisa, pode alguém dizer: você não presta, você não é tudo isso, ou eu não gosto da sua cara. Como eu digo isso, irmão, porque eu já, dentro de igreja, já ouvi alguém chegar em mim e falar: irmão, eu não gostava de você não, medo da sua cara. Eu falei: amém, querido, não é só você não, entra na fila, tem um monte. E eu vou me importar porque não gostam da minha cara, porque não gostam do meu jeito, porque não gostam do meu jeito de ser? Eu não estou nem aí, irmãos. Eu estou caminhando para ir para o céu. Eu não vou perder tempo com A ou B, se gosta, se não gosta da minha cara, se vai do meu jeito ou não vai. Eu estou enraizado na palavra. A minha casa, aleluia, está enraizada na palavra. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir a água, o riacho rodar, girar sobre a minha casa, que não vai levar, porque a minha casa não está sobre a areia. A minha casa está edificada sobre a rocha chamada Jesus Cristo. O que acontece é que Jesus falou que muitos falsos cristos viriam. Esses falsos cristos apareceram pelo mundo afora, e eles arrastaram multidões de gente. Aqui na Guiana Francesa, aqui no nosso, junto, agregado ao nosso Brasil, no território sul-americano aqui, a Guiana Francesa é um país que não é conhecido por muitos brasileiros, mas está grudado. Ela é uma colônia francesa, na realidade. Existiu ali um desses que diziam que era a encarnação de Cristo. E ele arrastou mais de 900 mil pessoas. E nas suas reuniões, eram reuniões esotéricas, onde ele fazia as pessoas fazerem inserção, ou injetar, ou beber um líquido verde de ervas que ele pegava no meio da mata, e ele fazia aquelas misturas, e aquilo que as pessoas bebiam e gerava alucinações nas pessoas. Elas tinham como se estivessem vendo visões e caíram, e diz que milhões de pessoas que seguiam essa denominação acabaram morrendo. Por quê? Porque ingeriram esses, acabavam entrando naquele sistema, abraçando aquele sistema de ensino e tendo aquelas práticas, e muitos acabaram, milhões de pessoas acabaram, mais de 900 mil pessoas morreram ingerindo aqueles líquidos que ele fazia ali, que era uma coisa venenosa. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque as pessoas não tinham essa palavra para conhecer a verdade. O que acontece é que nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar cuidado não só com falsos ensinamentos, falsos cristos. E também o verso 6 está dizendo: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é místico que isso tudo aconteça, mas ainda assim não é o fim. Irmãos, nós sabemos que em 1914 a 1918 passou a existir a tal chamada Primeira Guerra Mundial, porque na África existem homens bilionários que estão lá, mas a população está em estado de miséria. Por quê? Porque a população em muitos países dentro da África se encontra em estado de miséria, e crianças comendo bolinhos feitos de barro. Por que será? É porque existem ditadores ainda hoje, pessoas arrogantes que pensam em si própria, esquecem do próximo, esquecem daquele que está à sua volta. O que acontece é que na Ásia, da mesma forma, e alguém diz assim: mas o Brasil não pode fazer nada. Pode, já está fazendo. Irmão, se a gente for observar, o Brasil tem contribuído com a África, e muito,
na questão de suprir a necessidade dos nossos irmãos africanos, na questão de alimentação, levando para lá muita coisa, só que ainda é pouco. Pouco por quê? Porque a ajuda vem de um lugar, vem de outro, esporadicamente. Mas quando os próprios governantes da terra não contribuem, a França, a Hungria, a Rússia, esses países entraram em guerra. E ao entrar em guerra, eles começaram agora a se degradar, porque discordavam ou tinha algumas discrepâncias, algumas coisas politicamente entre eles que eles divergiam, algumas situações que aconteceu também, que foi estopim para aquela guerra acontecer, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Sabemos sim que houve grandes mortes, grandes quantidades de mortos naquele período. Mas não foi, para mim não é Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas para os cientistas políticos eles dizem que aquilo foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por se tratar das maiores potências do século XX. As maiores potências do século XX estavam envolvidas dentro dessa situação. O que acontece? Nós estamos vendo Jesus profetizar isso, dizer que haveria de acontecer guerra entre nações e entre reinos, sendo que Jesus está agora vivendo o período do primeiro século, ou na formação ainda, na entrada no primeiro século. Então, Jesus vai profetizar algo que milhões de anos, ou mais de 200, 300 anos depois, muito mais, vai acontecer. Aí a gente entende, peraí, Jesus profetizou isso lá atrás, e só no século XX houve esse estrondo de grandes potências mundiais entrando em desacordo e fazendo guerras um contra o outro. Levou tanto tempo assim para se cumprir? Levou, mas se cumpriu. Isso é sinal que a palavra, ela tem que ser estudada nas suas minúcias e observada, para nós podermos entender o que é o Evangelho. Às vezes a gente perde muito tempo, irmãos, com muita coisa. Existe muita coisa no meio religioso acontecendo, e a gente pensa assim, isso aqui é a obra de Deus. Não, não é. A obra de Deus é o entendimento que a gente consegue ter da palavra de Deus. É quando você consegue entender que você tem a obrigação de pregar para o seu marido, para o seu filho, para a sua esposa, de orar, de interceder pela sua família. Por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Quando você entende que a palavra de Deus está se cumprindo no mundo, você procura se preparar a sua família para a volta do Senhor. Por quê? Porque tudo isso o Senhor foi falando, e aí no verso 8, a gente vai entender que Jesus está dizendo que tudo isso será chamado de princípio de dores. O que é o princípio de dores? Princípio de dores são situações que haveriam de acontecer no mundo antes da segunda vinda de Jesus. E isso está acontecendo no mundo, e as pessoas estão tão desapercebidas, preocupadas com muita coisa, menos com a volta de Jesus. As pessoas estão preocupadas com se vai trabalhar amanhã. Isso é interessante. Nós precisamos trabalhar, porque precisamos pagar as contas, porque precisamos comer, mas nós também temos que estar preocupados, porque no dia da manhã é um dia a menos, e é um dia a mais, em que a profecia bíblica vai se cumprindo no mundo, em que Jesus está mais perto hoje do que ontem.
A vinda de Jesus está mais perto hoje do que ontem. Então nós entendemos que a palavra do Senhor está se cumprindo sobre o mundo. Falsos cristos já têm surgido sobre o mundo. Guerras pelo mundo têm acontecido. Mas não só guerras, mas terremotos também. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque misto é que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste. Fome, peste. O continente mais assolado pela fome é a África e a Ásia. Esses dois lugares é assolado extremamente pela fome. Nós brasileiros jogamos toneladas anualmente de comida no lixo. O Brasil é um dos maiores celeiros de comida do mundo. O Brasil exporta comida em tonelada. O Brasil, se ele quiser, ele pode alimentar todas as nações do mundo com a sua produção no mundo. Quando nós estudamos a palavra e passamos a compreender que aquilo que o Senhor falou está acontecendo no mundo, então você entende que a palavra do Senhor é verdadeira, é uma profecia que não falha, ela tem o tempo certo, mas ela cumpre, ela tem a sua, aleluia, o seu cumprimento na história da humanidade. A história da humanidade tem presenciado o cumprimento das escrituras, da palavra do Senhor cumprido sobre o mundo. Às vezes a pessoa fala assim, mas a palavra é mentira. Os crentes ficam aí com esse livro na mão. Eu já ouvi alguém dizer assim, mas para quem lê tanta Bíblia assim, lê esse livro aí, crente falando isso. Crente. Mas para que viver lendo esse livro tanto assim? É porque esse livro, irmão, é um livro científico. É um livro que ele mostra tudo que está acontecendo no mundo. Talvez, irmão, a peste bubônica não bateu na tua porta. Talvez o coronavírus não bateu na tua porta, mas bateu na porta de outros. Mas bateu na porta de outros. Bateu na porta de outros. E por incrível que pareça, não foi só ímpios que morreram, não. Teve muitos cristãos que o Senhor recolheu através dessa peste que assolou o mundo. Teve muitos cristãos que foram levados embora, que estão dormindo no Senhor agora. Mas por que, irmão? Porque o Senhor permitiu. Porque para esses cristãos, isso foi um passaporte para estar com Cristo. Paulo disse assim: o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho. O viver é Cristo, e o morrer é ganho. Quando eu vivo na vida do Filho de Deus. E quando eu morro, eu não morro. Aí é que eu vivo. Porque daí eu vou para estar com Ele. O ímpio, quando morre duas vezes. Já anda morto neste mundo. Está morto espiritualmente. Aí vai passar pela segunda morte, que é a morte eterna. Mas o cristão, como ele está vivo em Cristo, Paulo disse assim, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas aí quando Jesus veio, ele nos ressuscitou. A vida que estava nele, ele nos deu. A nossa morte, ele tomou sobre si e cravou na cruz do Calvário. E a vida dele, ele falou, toma a minha vida para vocês. Aleluia. Ele nos deu a vida dele. E a vida que eu vivo hoje, Paulo fala assim, a vida que eu vivo hoje, eu vivo na vida do Filho de Deus. Paulo disse, escreveu aos Gálatas dizendo, já não vivo eu, mas quem vive, Paulo? Mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Não sou eu mais que vivo,
mas Cristo vive em mim. E agora eu vivo para cumprir a vontade do Senhor. Então, quando o crente, supostamente, para o mundo fala, morreu. Não morreu. Ele passou desta vida para outra, para estar com o Senhor na eternidade. Aleluia.